Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Atos 7, 54, por favor. Atos capítulo 7, versículo 54. Quem já achou, levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor agora fale conosco, nos oriente através dessa palavra, que o Senhor fale, meu Deus, tudo que esse povo precisa ouvir, mas que essa palavra seja entendida e possa deixar muitas lições para nós, e também que ela fortaleça a nossa fé. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim, mas fale comigo. Eu ouvi muitas vozes hoje, mas agora eu quero ouvir a tua, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos tirar lições com a história de Estevão. A Bíblia diz assim, versículo 54: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio de quê? De ódio, de mágoa, de medo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Isso é um detalhe forte, tá? Fixando os olhos aonde? Outro detalhe forte. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram, unânimes contra ele. E expulsando da cidade, fizeram o quê? O apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem está assistindo a série Saulo, né? Paulo, o apóstolo, você consegue até entender melhor. Quem não está, procure acessar o Univer e assistir essa série, que vai deixar muitas lições para você. Aí diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, fez o quê? Adormeceu. Olha para mim, por favor. É impossível você ser uma pessoa de fé e não receber pedradas na vida. Impossível. Eu sei que as pedradas, quando vêm de familiares, de pessoas que você ajudou, dói mais. Porque tem pessoas que você fez por elas o que você não fez por ninguém, talvez nem por você. Pessoas que você vê tendo ódio, que você fica se perguntando: meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa que eu não estou lembrando, porque é muito ódio, é muita raiva. Qualquer fracasso seu, essas pessoas comemoram. Qualquer vitória sua incomoda mais do que as suas derrotas. São pessoas que você sabe que são malignas, que são diabólicas, e se você não tiver cuidado, se você não estiver bem espiritualmente, cheio do Espírito Santo e olhando para Deus, essas pessoas acabam mudando você e tornando você igual a elas.
Porque eu já vi pessoas dizendo assim, já ouvi pessoas que disseram: eu não vou mais fazer o bem para ninguém, a partir de agora eu vou ser uma pessoa ruim, a partir de agora você vai ver como eu vou ser, eu vou parar de ser assim. São pessoas que deixaram outras mudarem ela para pior. São pessoas que perderam a sua essência. Você não pode ser uma pessoa sensível, porque a vida é dura e sempre vão aparecer pessoas dando pedradas. E quanto mais próximas são essas pessoas, mais difícil é de aguentar as pedradas. E só com Deus, só com o Espírito Santo, para você não ficar com nenhuma mágoa. Porque tem gente que já tem ódio mortal, outros não têm ódio, mas já nasceu um ressentimento, já nasceu uma raiva, o nome já incomoda muito, a presença piorou. Tem gente que já não consegue mais olhar certas pessoas, porque está deixando entrar no coração que não deveria. Estevão, ele olhou para o céu, olhou para o alto. Isso é um segredo da fé. Tem pessoas, se você ficar olhando para elas, você se torna igualzinho a elas. Tem pessoas que, se você ficar olhando para ela não tem nada de bom para te dar. Você tem que olhar para Deus. O Senhor Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele olhou para o alto e agradeceu. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele olhou para o alto e agradeceu. Se você ficar olhando para a situação, você desanima. Se você ficar olhando para os problemas, você perde suas forças. Mas se você olhar para o alto, Deus te dá força e você consegue seguir em frente. Deu para você entender? Deus é Deus que muda situações. Ele muda. O que o mal faz e o que Deus faz. O mal pega uma empresa forte e quebra. Uma família unida e divide. Um casal que se amava ou que se ama, mas não consegue mais se entender e se separa. É isso que o mal faz. O mal pega uma pessoa que tinha agenda cheia e faz a agenda ficar vazia. Pega uma pessoa que vendia muito, hoje ela se apagou, não vende nada. Esse é o trabalho do mal. Ele fecha portas, ele fale, ele quebra, ele traz problemas, ele traz sofrimentos. E o que Deus faz? Deus muda qualquer situação. Deus pega uma empresa quebrada e levanta. Deus pega uma família destruída e restaura. Deus pega uma pessoa desenganada e cura e vira um testemunho. Deus é Deus que faz milagres, que muda qualquer situação. Não tem nada impossível para Ele. Agora, Ele faz isso quando você usa a sua fé. Observe que Estevão, ele não podia terminar de outra maneira a não ser com o céu aberto, a não ser vendo a glória de Deus, porque ele orava. Orar, todo mundo pode, é de graça. Orar, o rico pode orar, o pobre pode orar, o famoso, o anônimo. Oração, você que está aqui pela primeira vez, você pode fazer. Eu já tive experiências maravilhosas com oração. Eu já tive respostas grandiosas e eu me alegro quando Deus responde uma oração minha. Quem já teve uma oração respondida ou várias orações, experiências com orações, eu creio no poder da oração. O mal não quer você orando. O mal não quer que eu ore, que você ore. O mal quer nos ver reclamando, lamentando e não orando. Muita oração, muito poder. Muita oração, muitas vitórias. Se você quer vencer situações, é na oração. Na oração você lança suas ansiedades, você lança suas preocupações, seus medos em Deus, suas dúvidas. Na oração você fica bem. Eu conheço várias histórias que foram transformadas, que viraram testemunhos gloriosos, situações que eram feias e se tornaram lindas por causa da oração. Eu creio no poder da oração. Pena que a maioria das pessoas não são de oração.
Quando você vê uma pessoa de oração, pode todo mundo desacreditar dela, pode todo mundo dizer que ela não vai conseguir, pode todo mundo dizer que ela não vai aguentar. Ela é de oração e ela muda isso. Quando você é uma pessoa de oração, todo mundo não acredita que você vai vencer, mas você vence. Todo mundo que te humilha, todo mundo que fala besteira a seu respeito é envergonhado, mas Deus te abençoa. Quando você é de oração, você termina bem. Situações consideradas impossíveis, o seu Deus mostra que é possível. Amém? Hoje eu te chamei aqui para nós orarmos. Nós vamos orar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos fazer 2 tipos de orações. Nós vamos dobrar os joelhos agora e vamos falar com Deus. Você vai entregar a Deus seus medos, você vai entregar para Deus suas ansiedades, você vai entregar para Deus tudo que você tem para resolver. Mas tem uma coisa, depois nós vamos nos levantar e nós vamos dar as mãos, porque Jesus disse, Ele não mente: o que ligarmos na terra, Ele liga no céu, o que desligarmos na terra, Ele desliga no céu. Sua vida pode estar muito difícil, mas Deus vai te ajudar. Fique em pé e diga: Deus vai me ajudar. Não fala com fé: Deus vai me ajudar. Nós vamos orar agora. Nós vamos invocar esse Deus vivo agora. E eu tenho certeza que nós vamos ter respostas. Olha para mim, por favor. Não procure palavras bonitas, não. Oração que Deus ouve é oração sincera. Você está triste? Fala: Deus, estou triste. Você está preocupado? Deus, eu estou preocupado. Você está com mágoa de alguém? Fala: Deus, estou com mágoa, perdoo. Quero limpar meu coração. Se você ficar com o coração sujo, olha bem para mim, você vai ficar fraco. Espiritualmente falando, você vai ficar fraco. Se você deixar alguma coisa entrar no seu coração, você vai ficar fraco. Tem gente, para você lidar com ela, você tem que estar olhando para Deus o tempo inteiro. Você tem que estar olhando para Deus, para o céu todo dia. Porque todo dia tenta te infernizar, todo dia tenta te jogar para baixo, todo dia tenta de alguma maneira te prejudicar. E não se preocupe, porque se você é uma pessoa de fé e você perdeu alguma coisa por causa de alguém, Deus te recompensa com muito mais. Amém? Não fica preocupado com o que você perdeu, não, porque Deus não vai te dar igual, não. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, Ele vai te dar melhor. Digo: meu Deus vai me dar melhor tudo que eu perdi. Agora nós vamos orar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos invocar esse Deus vivo. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus. Não dependa da minha oração. O homem de Deus não te leva a depender da oração dele. Ele te ensina a orar. É uma arma que você tem. Você tem que orar. Aprenda a orar. Aprenda. Você vai esquecer de tudo. Eu vou apagar as luzes e você vai dobrar os joelhos e vai falar com teu Deus. Fala com Deus. Eu duvido acabar a oração e você está pior. Eu duvido uma oração te fazer mal. Eu duvido uma oração de fé não ter respostas. Ele disse que tudo que nós pedíssemos crendo nós alcançaríamos. Elias dobrou os joelhos e Deus mandou um sinal, tamanho da palma de uma mão, e veio uma grande chuva. Deus vai te dar sinais. E daqui a pouco vem chuva de bênçãos. A oração dele parou a chuva, depois trouxe chuva. A oração dele fez o fogo descer do céu. Ele era igual a nós, homem como nós somos, cheio de falhas, de erros, seres humanos. Mas quando oramos, Deus abençoa. De repente tem coisas que Deus quer te dar e Ele está te incentivando a orar para Ele se manifestar. De repente tem batalhas que só Deus colocando a mão para você ter vitória. Mas você vai ter vitórias. Já está de joelho já? Dobre os seus joelhos aí agora. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor meu Deus, meu Pai. Ouça agora a minha oração. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai.
socorrer-me. Só tu podes socorrer-me. Já bati em tantas portas, Já bati em tantas portas e a resposta não me e veio. a resposta não me veio. Por isso eu clamo a ti, Por isso eu clamo a ti, pois tu és verdadeiro. pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, A vida está sem sentido. não compreendo mais Não nada. compreendo mais nada. Ó Deus, vem Ó ajudar-me Deus, vem ajudar-me nessa longa caminhada. nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta de tua. uma resposta tua. Inclina os teus ouvidos Inclina os teus ouvidos, e responda-me agora. responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração. agora minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Só tu podes Só socorrer-me. tu podes socorrer-me. 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 Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, nós dobramos nossos joelhos agora para te invocar. Eu sei que tu és o Deus que responde orações. Eu sei que o Senhor é um Deus que quer nos ver orando, dependendo de ti. Tem guerras que não é de ninguém, é nossa, e nós só vencemos com a tua ajuda. Tem momentos, meu Pai, que nós só podemos contar contigo. E há pessoas vivendo exatamente isso, tomando uma pedrada atrás da outra. Dê força para ela não desistir, tomando uma pedrada todo dia. Tem pessoas aqui tomando pedradas de familiares, tomando pedradas de pessoas que ela ajudou e ajudou muito. Tem pessoas aqui tomando pedradas, meu Pai, de manhã, de tarde, de noite. E ela veio aqui te pedir forças, ela veio aqui te pedir para guardar o coração dela, porque ela não quer ficar magoada, triste, com ódio, com vontade de vingança. Não, meu Pai, os homens de fé do passado, quando tomavam pedradas, não revidavam. Quando Davi foi apedrejado, quando ficavam lançando pedras nele, o soldado dele perguntou: o Senhor quer que eu arranque a cabeça dele? Ele disse não, ele não pagou o mal com o mal, ele não fez isso, ele não se tornou igual àquela pessoa que apedrejava ele, e o Senhor guardou ele. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor permite pedradas, mas não é para o nosso mal. Eu sei que o Senhor permite pedradas, e quando estamos olhando para ti, e quando estamos cheios do teu Espírito, nós temos forças para continuar, nós conseguimos ver tua glória, a tua manifestação. Ajude essa criatura, meu Pai, que agora coloca diante de ti os medos dela. Ela está com medo de dar errado, ela está com medo de não conseguir. Entregue o teu medo a Deus, as tuas ansiedades, entregue os teus conflitos, as tuas dores, entregue a Deus agora. Ele te responde, você vai ver a glória dele. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos por essa pessoa que as pedradas machucaram o seu ego, feriram a sua reputação, mas se tem uma coisa que permanece intacta, é a confiança que ela tem em ti, e por essa confiança ela te invoca, por essa confiança ela fala contigo. Quem sabe, meu Deus, ela chega aqui nessa noite, depois de ter tentado
tentado falar com o gerente do banco, com o sócio da empresa, com o advogado dela. Quem sabe há dias essa pessoa vinha tentando falar com um pastor, com um bispo, mas até hoje, meu Deus, ela não conseguiu falar com ninguém, e até com quem ela falou, ela não obteve a resposta que ele estava esperando, porque esse é o teu momento, essa é a tua hora, esse é o momento dela depender de ti, dela esperar em ti, esse é o momento do céu se abrir e derramar sobre a vida dela aquilo, meu Deus, que ela só poderia receber das tuas mãos. Nós sabemos que a oração de joelhos é uma oração num momento de emergência, de calamidade, de urgência, e assim está a vida de muita gente aqui, ó Deus, que chega pressionada, que chega ameaçada, que chega precisando de um livramento, de um escape. Então vem agora ao encontro da necessidade desse povo, vem agora, meu Pai, encher essa pessoa de fé, encher essa pessoa de poder, porque ela lança fora as dúvidas, os medos, as preocupações, ela coloca para fora a tristeza que ela estava sentindo, talvez aquele ressentimento que o mal tinha tentado plantar dentro dela, para que o Senhor possa preenchê-la. Em nome de Jesus, meu Pai, o teu povo se levanta agora, o teu povo fica de pé agora, e levanta a mão da aliança para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, lembra que esse povo tem aliança contigo, lembra que esse povo é teu povo, enche eles do teu espírito, da coragem. Meu pai, Estevão foi um homem de coragem, coragem para fazer o que é certo, coragem, meu pai, para praticar a tua palavra, coragem para enfrentar as lutas, as adversidades, as pedradas, e ainda orar, meu pai, e ainda orar, para que o Senhor não faça nenhum mal para quem fez mal para ele. Abençoe, meu Deus. Nós vamos continuar confiando em ti, meu Pai, crendo que teremos respostas de todas as nossas orações, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Do Senhor Jesus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha boca, meus pensamentos. Eu coloco tudo diante de Ti, para que venha a Tua direção, para nos abençoar com a Tua palavra. Diga comigo, meu Deus, fale comigo através da Tua palavra, e me faça entender tudo para a tua glória. Amém. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 1. Se você não tem a Bíblia, é só olhar para o telão e acompanhar. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinha queimado a fogo. Olha para mim, por favor, para você entender essa situação que Davi viveu. Davi, ele era invejado por Saul, e nessa altura Saul era o rei de Israel. Davi não tinha feito nenhum mal para Saul, mas Saul tinha Davi como uma ameaça.
E a inveja é uma coisa que cega a pessoa. Então Saul esqueceu a vida dele e mirou em Davi, porque o invejoso ele mira em você. E ele queria, porque queria Davi morto. Davi só fez o bem para ele. Davi só somava no exército de Israel. Davi nunca tinha feito mal, Davi não quis tomar o trono de Saul, Davi não usou de violência, Davi não usou de malandragem, nada disso. Mas um mal entrou em Saul e ele ficou com uma inveja terrível e foi tentando matar Davi de tudo que é jeito. Davi não sujou o coração dele. Davi entregou Saul na mão de Deus. Aprenda a entregar os invejosos, os que querem te prejudicar, entregue na mão de Deus. E deixe, porque Deus não vai deixar nenhum mal dessas pessoas atingirem você. Só que ele foi tentando de tudo que é maneira, fazer Davi perder a vida. E Davi saiu de Israel e fez uma aliança com o rei dos filisteus e foi para a terra dos filisteus. Não deveria ter feito isso. Você tem que ter cuidado nos momentos de pressão, e você tem que ter cuidado com quem você faz aliança, com quem você coloca para perto de você. Você tem que ter cuidado com isso. E quando ele fez aliança com o rei dos filisteus, o rei dos filisteus deu para Davi esse lugar para ele ficar, chamado Ziclag, essa cidade de Ziclag. E Davi um dia estava chegando com os seus homens, ele tinha 600 homens de guerra, e foi com todos os homens para a batalha. Quando ele chega, 3 dias depois, ele vê a cidade toda queimada. No versículo 2 diz assim: e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Olha para mim, por favor, imagine essa cena. Davi chegando em casa, vê tudo queimado e a família sequestrada. Você sabe que quando mexe com a família é mais difícil. Quando mexe com os filhos é pesado. Quem tem filhos sabe disso. É mais pesado quando envolve família. E Davi cometeu um erro, porque ele não deixou nenhum soldado para proteger a família. Ele estava obcecado em ter vitórias nas suas batalhas. Cuidado, porque o seu sucesso profissional, o seu sucesso econômico não compensa o seu fracasso na família. Davi demorou para chegar, demorou 3 dias. E tem gente que está tendo problemas na família. Por quê? Porque não tem equilíbrio, porque demora muito para pedir perdão, demora muito para agir, está vendo o filho se perdendo e não faz nada, não consegue equilibrar o trabalho e a família, não tira tempo para a família. E Davi viu o mal vir com força e levar a família cativa. Davi não sabia se já tinham matado ou não tinham matado. A Bíblia fala que não tinha matado os familiares de Davi, mas levou todos os familiares presos. Tem gente aqui que tem familiares presos nas drogas, nos vícios. Eu não sei em que, eu não sei como o mal tem agido na sua família, se é que tem agido, mas ou nós damos atenção, ou o mal consegue o que ele quer. O mal sabe a força de uma família, por isso que ele tenta destruir com traição, com brigas, com contendas, com falta de respeito, com inimizades. E hoje, como é o último grito da queda das muralhas, que Deus quebre todas as inimizades da sua família, que Deus quebre todas as forças malignas da sua casa, tudo que desune, tudo que separa, tudo que destrói. E Davi se deparou com aquela situação que ele não queria se deparar, mas foi uma realidade que ele teve que enfrentar. Foi um baque grande, foi tão grande que a Bíblia diz assim no versículo 3, logo o versículo 3, por favor. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido o quê? Levados cativos. Então Davi e o povo que se achava
com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Olha para mim, por favor. Eu posso chorar? Posso. Mas chore diante de Deus. Não chore diante do diabo, não chore diante dos problemas, não chore diante de A, B ou C. Chore diante de Deus. O choro é um escape que Deus nos deu. Quando estamos angustiados, nós choramos. O homem mais forte chora. Davi era um guerreiro, mas ali ele chorou. E eles choraram e choraram e choraram e choraram e perderam as forças. Ele não precisava perder as forças. Naquela situação ele precisava de quê? De força. E quando Davi começou a chorar, e os homens também, porque tinham sido levados as esposas, os filhos, a Bíblia diz assim no versículo 4, aliás, versículo 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Naquela época podia ter duas mulheres, hoje não, tá? Não diga que eu preguei aqui no tempo que você podia ter duas mulheres, não, que é mentira, tá? Isso é no passado. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu em quem? No Senhor seu Deus. Olha que ensinamento aqui. Eles choraram, ficaram fracos, estavam angustiados, emotivos, e pensaram em apedrejar Davi. Cuidado com a emoção, cuidado com a cabeça quente, cuidado quando a emoção está à flor da pele, porque você não pensa. A situação era crítica, era grave. E o que aconteceu para piorar? Eles começaram a pensar o seguinte: vamos apedrejar Davi, vamos matar Davi. Mas eu pergunto para você, o problema era Davi? Escute isso, por favor, e guarde. Davi tinha um exército dele com 600 homens. Davi chega na cidade, vê a família sequestrada e vê tudo queimado. Eles choram e começam a brigar entre eles. A família fraca é a família que briga entre eles. A família forte é aquela família que luta contra os problemas de fora, mas dentro eles são fortes, são unidos. É igual uma equipe de trabalho. Qual é a equipe fraca, qual é a equipe forte? A equipe forte é aquela que não briga entre si. É que um comemora a vitória do outro, é que um se alegra com o outro. Qual é a equipe fraca? É quando um briga com o outro. Você pode ter o problema do tamanho que for do lado de fora. Se a sua família é forte, isso te ajuda, porque eles são unidos, amém? Quando Davi viu que eles estavam culpando Davi era o responsável deles. Quem tem responsabilidades aqui sabe o peso disso. Quando está nas suas costas é diferente. Quem está de fora é uma coisa. Quem está responsável pela casa, pelos filhos, é outra coisa. Quem está responsável pela empresa, pelo setor, é outra coisa. Davi era o responsável. Então caiu tudo nas costas dele e disseram: vamos matar Davi. Vamos matar. O que Davi fez? Davi não esperou a situação melhorar para ele se fortalecer. Davi foi buscar Deus para se fortalecer. Quem nos fortalece não é a situação, quem nos fortalece é Deus. Olha o que diz aqui no versículo 7: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha para mim, é estola sacerdotal. Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que buscar força em Deus agora, coisa que o ser humano tem dificuldade para fazer. O ser humano, na sua maioria, ele só busca Deus na hora da dor, e olhe lá, e tem gente que nem assim busca Deus. O ser humano tem dificuldade para entender que ele depende de Deus. Você sabe que uma das coisas que mais deixa os governantes preocupados é quando as represas começam a baixar, porque o homem nunca conseguiu criar água.
Eles ficam desesperados, porque não tem o que fazer, tem que depender da chuva, tem que depender de Deus. Você vê que eles ficam tentando achar água em outros planetas, mas não conseguem, tem que depender de Deus. O ser humano tem dificuldade para reconhecer Deus, se curvar para Deus, para esse Deus tão grande, tão poderoso. E Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que me fortalecer. Chamou o sacerdote: me dá a estola, porque eu tenho que buscar Deus agora, eu tenho que buscar forças em Deus. Ele não podia fraquejar naquele momento difícil. E a Bíblia diz assim, ó, olha só, versículo 8: então consultou Davi a quem? O vizinho, familiar, ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E ele lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo o quê? Porque o seu sucesso profissional, o seu sucesso econômico não compensa o seu fracasso na família. Davi demorou para chegar, demorou 3 dias. E tem gente que está tendo problemas na família, por quê? Porque não tem equilíbrio, porque demora muito para pedir perdão, demora muito para agir, está vendo o filho se perdendo e não faz nada, não consegue equilibrar o trabalho e a família, não tira tempo para a família. E Davi viu o mal vir com força e levar a família cativa. Davi não sabia se já tinham matado ou não tinham matado. A Bíblia fala que não tinha matado os familiares de Davi, mas levou todos os familiares presos. Tem gente aqui que tem familiares presos nas drogas, nos vícios. Eu não sei em que, eu não sei como o mal tem agido na sua família, se é que tem agido, mas ou nós damos atenção, ou o mal consegue o que ele quer. O mal sabe a força de uma família, por isso que ele tenta destruir com traição, com brigas, com contendas, com falta de respeito, com inimizades. E hoje, como é o último grito da queda das muralhas, que Deus quebre todas as inimizades da sua família, que Deus quebre todas as forças malignas da sua casa, tudo que desune, tudo que separa, tudo que destrói. E Davi se deparou com aquela situação que ele não queria se deparar, mas foi uma realidade que ele teve que enfrentar. Foi um baque grande, foi tão grande que a Bíblia diz assim no versículo 3, ó, logo o versículo 3, por favor. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido o quê? Levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Olha para mim, por favor. Eu posso chorar? Posso. Mas chore diante de Deus. Não chore diante do diabo, não chore diante dos problemas, não chore diante de A, B ou C. Chore diante de Deus. O choro é um escape que Deus nos deu. Quando estamos angustiados, nós choramos. O homem mais forte chora. Davi era um guerreiro, mas ali ele chorou. E eles choraram, e choraram, e choraram, e choraram, e perderam as forças. Ele não precisava perder as forças. Naquela situação ele precisava de quê? De força. E quando Davi começou a chorar, e os homens também, porque tinham sido levados as esposas, os filhos, a Bíblia diz assim no versículo 4, aliás, versículo 5: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Naquela época podia ter 2 mulheres, hoje não, tá? Não diga que eu preguei aqui no tempo que você podia ter 2 mulheres, não, que é mentira, tá? Isso é no passado. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu em quem? No Senhor seu Deus. Olha que ensinamento aqui.
Eles choraram, ficaram fracos, estavam angustiados, emotivos e pensaram em apedrejar Davi. Cuidado com a emoção, cuidado com a cabeça quente, cuidado quando a emoção está à flor da pele, porque você não pensa. A situação era crítica, era grave. E o que aconteceu para piorar? Eles começaram a pensar o seguinte: vamos apedrejar Davi, vamos matar Davi. Mas eu pergunto para você, o problema era Davi? Escute isso, por favor, e guarde. Davi tinha um exército dele com 600 homens. Davi chega na cidade, vê a família sequestrada e vê tudo queimado. Eles choram e começam a brigar entre eles. A família fraca é a família que briga entre eles. A família forte é aquela família que luta contra os problemas de fora, mas dentro eles são fortes, são unidos. É igual uma equipe de trabalho. Qual é a equipe fraca, qual é a equipe forte? A equipe forte é aquela que não briga entre si. É que um comemora a vitória do outro, é que um se alegra com o outro. Qual é a equipe fraca? É quando um briga com o outro. Você pode ter o problema do tamanho que for do lado de fora. Se a sua família é forte, isso te ajuda, porque eles são unidos. Amém? Quando Davi viu que eles estavam culpando Davi era o responsável deles. Quem tem responsabilidades aqui sabe o peso disso. Quando está nas suas costas é diferente. Quem está de fora é uma coisa. Quem está responsável pela casa, pelos filhos, é outra coisa. Quem está responsável pela empresa, pelo setor, é outra coisa. Davi era o responsável. Então caiu tudo nas costas dele e disseram: vamos matar Davi. Vamos matar. O que Davi fez? Davi não esperou a situação melhorar para ele se fortalecer. Davi foi buscar Deus para se fortalecer. Quem nos fortalece não é a situação, quem nos fortalece é Deus. Olha o que diz aqui no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha para mim, é estola sacerdotal. Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que buscar força em Deus agora, coisa que o ser humano tem dificuldade para fazer. O ser humano, na sua maioria, ele só busca Deus na hora da dor, e olhe lá, e tem gente que nem assim busca Deus. O ser humano tem dificuldade para entender que ele depende de Deus. Você sabe que uma das coisas que mais deixa os governantes preocupados é quando as represas começam a baixar, porque o homem nunca conseguiu criar água. Eles ficam desesperados, porque não tem o que fazer, tem que depender da chuva, tem que depender de Deus. Você vê que eles ficam tentando achar água em outros planetas, mas não conseguem, tem que depender de Deus. O ser humano tem dificuldade para reconhecer Deus, se curvar para Deus, para esse Deus tão grande, tão poderoso. E Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que me fortalecer. Chamou o sacerdote: me dá a estola, porque eu tenho que buscar Deus agora, eu tenho que buscar forças em Deus. Ele não podia fraquejar naquele momento difícil. E a Bíblia diz assim, olha só, versículo 8: então consultou Davi a quem? O vizinho, familiar, ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E ele lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo o que? Libertarás. Olha para mim, por favor. Davi foi orar. Davi foi fazer o quê? Orar. Aprenda a orar. Entenda o poder da oração. Seja de oração. Seja de oração. Quando você ora, Deus responde. Ele pediu uma direção: Deus, eu persigo esse bando, essa tropa ou não? Deus falou: persegue. E deu a promessa, porque tudo que eles levaram você vai ter de volta. Diga: Deus é Deus de restituição. Deus restitui. Deus, ele
ele acaba com a festa do mal. O problema não era Davi, o problema eram os inimigos. Mas quando a pessoa não tem discernimento, ela começa a culpar quem não tem culpa. Por isso que tem marido que culpa a mulher culpa o marido, e a pessoa briga com quem não deve brigar. Eles estavam assim brigando com Davi, e Davi falou: eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer. Preste atenção, por favor. Quando Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, que ele vai entrar no assunto de lutar contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, ele manda nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ele manda buscar forças em Deus. Você vence o mal forte. Você vence o mal orando, buscando Deus. Você não vence o mal reclamando, lamentando. Por isso que nós vamos começar o ano, não é murmurando não, é o quê? Jejuando, orando e confiando que Deus nos dará a vitória. E Deus respondeu Davi. Diga: Deus responde. Por isso você tem que orar. Por isso você tem que ser de oração. Você tem que buscar a direção do que você quer de Deus. Tem que buscar a direção. Davi estava numa cidade chamada Ziclag. Deus não queria ele ali. Ele ficou ali 1 ano e 4 meses. Deus queria ele em Jerusalém. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Não adianta ter sucesso fora da vontade de Deus. Isso não é sucesso. Deus queria ele em Jerusalém. Ele passou maus momentos em Ziclag. Ele fez uma aliança que não deveria ter sido feita. Ele errou. Quem nunca errou? De repente você já errou com sua esposa, ou tem errado, tem sido grosso demais. Você tem errado com seu marido, sem paciência. Você tem errado com seus filhos, porque você foca tanto no trabalho e você deixa os seus filhos sem atenção. Mas mesmo você errando, você pode consertar. Davi errou, mas ele foi buscar Deus para consertar o erro dele. Busca Deus. De repente seu casamento é de aparência. A sua vida financeira é de aparência. E você sabe que não dá para viver de aparência a vida toda. De repente a sua família está com um problema sério. Quem olha de fora pensa que está bem. Você não se entende mais, não tem mais paciência um com o outro. Tira o pior um para o outro. Eu não sei como o mal tem agido na sua família. De repente pela internet tem destruído os seus filhos, nos vícios. Eu não sei. Eu sei que Davi entrou na batalha. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. E não aceitou levar a família dele. Tem gente que aceita a separação, tem gente que aceita viver brigando, tem gente que o Senhor use a minha boca, meus pensamentos, e que aceita o mal destruir a família dela. Eu não aceito o mal destruir minha família. Eu não aceito. Eu não sei. Eu coloco tudo diante de ti, para que venha a tua direção, para nos abençoar com a tua palavra. Diga comigo: meu Deus, fale comigo através da tua palavra e me faça entender tudo para a tua glória. Amém. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 1. Se você não tem a Bíblia, é só olhar para o telão e acompanhar. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. Olha para mim, por favor, para você entender essa situação que Davi viveu. Davi, ele era invejado por Saul, e nessa altura Saul era o rei de Israel. Davi não tinha feito nenhum mal para Saul, mas Saul tinha Davi como uma ameaça, e a inveja é uma coisa que cega a pessoa. Então
do Senhor Jesus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha boca, meus pensamentos. Eu coloco tudo diante de Ti, para que venha a Tua direção, para nos abençoar com a Tua palavra. Diga comigo: meu Deus, fale comigo através da Tua palavra e me faça entender tudo para a Tua glória. Amém. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 1. Então Saul esqueceu a vida dele e mirou em Davi, porque o invejoso ele mira em você. Se você não tem a Bíblia, é só olhar para o telão e acompanhar. Diz assim: sucedeu, pois, você. Tem gente que vai entrar daqui a pouco em oração por uma guerra pela família, por uma guerra, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já pela vida econômica, nós vamos vencer essa guerra. Os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag. Amém? Davi não aceitou aquela situação e entrou na guerra e consultou: Deus, o que é que eu faço? Eu vou em frente ou eu paro? Deus nunca vai mandar você desistir da sua família. Deus nunca vai mandar você jogar toalha. E tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. Olha para mim, por favor, para você entender essa situação que Davi viveu. Davi, ele era invejado por Saul, e nessa altura Saul era o rei de Israel. Davi não, e ele queria, porque queria Davi morto. Davi só tinha feito nenhum mal para Saul, mas Saul tinha Davi como uma ameaça, e a inveja é uma coisa que cega a pessoa. Então Saul esqueceu a vida dele e mirou em Davi, porque o invejoso ele mira em você. Fez o bem para ele. Davi só somava no exército de Israel. Davi nunca tinha feito. E ele queria, porque queria Davi morto. Davi só fez o bem para ele. Davi só somava no exército de Israel. Davi nunca tinha feito mal, Davi não quis tomar o trono de Saul, Davi não usou de violência, Davi não usou de malandragem, nada disso. Mas um mal entrou em Saul e ele ficou com uma inveja terrível e foi tentando matar Davi de tudo que é jeito. Davi não sujou o coração dele. Davi entregou Saul na mão de Deus. Aprenda a entregar os invejosos, os que querem te prejudicar, entregue na mão de Deus. E deixe, porque Deus não vai deixar nenhum mal dessas pessoas atingirem você. Só que ele foi tentando de tudo que é maneira fazer Davi perder a vida. E veja que o mal tocou na vida econômica e na família. Duas coisas que desestabilizam qualquer um. Vida econômica e família foi onde o mal tocou. Mas Davi consultou a Deus, buscou forças em... E Davi saiu de Israel e fez uma aliança com o rei dos filisteus. E foi Deus. Se você for ficar esperando a situação melhorar para você ficar forte, você está perdido. Você está perdido. Você tem que se fortalecer em Deus, na promessa. Deus falou: pode ir que você vai ter tudo de volta. Olha o que Deus fez para a terra dos filisteus. Não deveria ter feito isso. Você tem que ter cuidado nos momentos de pressão. E você tem que ter cuidado com quem você faz aliança, com quem você coloca para perto de você. Você tem que ter cuidado com isso. E quando ele fez aliança com o rei dos filisteus, o rei dos filisteus deu para Davi esse lugar para ele ficar, chamado Ziclag, essa cidade de Ziclag. E Davi um dia estava chegando com os seus homens, ele tinha 600 homens de guerra, e foi com todos os homens para a batalha. Quando ele chega, 3 dias depois, ele vê a cidade toda queimada. No versículo 2 diz assim: e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Olha para mim, por favor, imagine essa cena.
Davi chegando em casa, vê tudo queimado e a família sequestrada. Você sabe que quando mexe com a família é mais difícil. Quando mexe com os filhos, parei no versículo 9 agora. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 pesado. Quem tem filhos sabe disso. É mais pesado quando envolve os homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, família. E Davi cometeu um erro, porque ele não deixou nenhum soldado para proteger a família. Ele estava onde pararam os que ficaram atrás. Olha para mim, por favor. Davi tinha quantos homens? 600. 200 ficaram obcecados em ter vitórias nas suas batalhas. Cuidado, porque o seu sucesso profissional para trás. Quando você for para a luta, quando você foca, o seu sucesso econômico não compensa o seu fracasso na família. Davi demorou para chegar, demorou 3 dias. E tem gente que está tendo problemas na família, por quê? Porque não tem equilíbrio, porque demora muito para pedir perdão, demora muito para agir, está vendo o filho se perdendo e não faz nada, não consegue equilibrar o trabalho e a família, não tira tempo para a família. E Davi viu o mal vir com força e levar a família cativa. Davi não sabia se já tinham matado ou não tinham matado. A Bíblia fala que não tinha matado os familiares de Davi, mas levou todos os familiares presos. Tem gente aqui que tem familiares presos nas drogas, nos vícios. Eu não sei em que, eu não sei como o mal tem agido na sua família, se é que tem agido, mas ou nós damos atenção, ou o mal consegue o que ele quer. O mal sabe a força de uma família, por isso que ele tenta destruir com traição, com brigas, com contendas, com falta de respeito, com inimizades. E hoje, como é o último grito da vencer na vida, muita gente que está com você vai ficar para trás. Mas não se influencie com quem ficar para trás. 200 ficaram para trás, no ribeiro de Besor. Lugar que significa lugar de declarar, de refrigério, das muralhas, que Deus quebre todas as inimizades da sua família, que Deus quebre todas as forças malignas da sua casa, tudo que desune, tudo que separa, tudo que destrói. Aqui é lugar de refrigério, aqui é lugar de declararmos a vitória, aqui não é lugar de desanimarmos, aqui não é lugar de jogarmos a toalha. E Davi se deparou com aquela situação que ele não queria se deparar, mas olha, aqui não é lugar de ficarmos reclamando da vida, aqui é lugar de nós buscarmos forças no nosso Deus para a gente. Foi uma realidade que ele teve que enfrentar, foi um baque grande, foi tão grande que a Bíblia diz assim no versículo 3: lutar e vencer. Mas 200 ficaram para trás, não aguentam, não têm forças. Logo o versículo 3, por favor. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido o quê? Levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Olha para mim, por favor. Eu posso chorar? Posso. Mas chore diante de Deus. Não chore diante do diabo, não chore diante dos problemas, não chore diante de A, B ou C, chore diante de Deus. O choro é um escape que Deus nos deu. Quando estamos angustiados, nós choramos. O homem mais forte chora. Davi era um guerreiro, mas ali ele chorou. E eles choraram e choraram e choraram e choraram e perderam as forças. Ele não precisava perder as forças. Naquela situação ele precisava de quê? De força. E quando Davi começou a chorar, e os homens também, porque tinham sido levados as esposas, os filhos, a Bíblia diz assim no versículo 4, aliás, versículo 5: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e ficou para trás. 200, sobraram quantos? 400. E Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, naquela foi com os 400.
Deus não tem dificuldade para te dar vitória com muitos ou com poucos. Você pode ter poucos funcionários, ou de repente você é o seu funcionário. Na época podia ter 2 mulheres, hoje não, tá? Não diga que eu preguei aqui no tempo que você podia ter 2 mulheres, não, que é mentira, tá? Você é o gerente, você é o funcionário, você é tudo lá dentro, não tem problema, com poucos ou com muitos, diga: Deus vai me honrar. Diz isso é no passado. E Davi muito se angustiou, assim, ó, e perseguiu-os. Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo, porque a alma de Bezor. E acharam no campo um homem egípcio, e de todo o povo estava em amargura. Trouxeram a Davi e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cacos, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e das suas de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, as filhas. Todavia Davi se fortaleceu em quem? No Senhor seu Deus. Olha, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comida. Que ensinamento aqui. Eles choraram, ficaram do pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalecita. Eram fracos, estavam angustiados, emotivos, e meu senhor me deixou, porque pensaram em apedrejar Davi. Cuidado com a emoção, cuidado com a cabeça quente, cuidado quando a emoção está a flor da pele, porque você não pensa. A situação era crítica, era grave. E o que é que aconteceu para piorar? Eles começaram a pensar o seguinte: vamos apedrejar Davi, vamos matar Davi. Mas eu pergunto para você, o problema era Davi? Escute isso, por favor, e guarde. Davi tinha um exército dele com 600 homens. Davi chega na cidade, vê a família sequestrada e vê tudo queimado. Eles choram e começam a brigar entre eles. A família fraca é a família que briga entre eles. A família forte é aquela família que luta contra os problemas de fora, mas dentro eles são fortes, são unidos. É igual uma equipe de trabalho. Qual é a equipe fraca, qual é a equipe forte? A equipe forte é aquela que não briga entre si. É que um comemora a vitória do outro, é que um se alegra com o outro. Qual é a equipe fraca? É quando um briga com o outro. Você pode ter o problema do tamanho que for do lado de fora. Se a sua família é forte, isso te ajuda, porque eles são unidos. Amém? Quando Davi viu que eles estavam culpando Davi era o responsável deles. Quem tem responsabilidades aqui sabe o peso disso. Quando está nas suas costas é diferente. Quem está de fora é uma coisa. Quem está responsável pela casa, pelos filhos, é outra coisa. Quem está responsável pela empresa, pelo setor, é outra coisa. Davi era o responsável. 3 dias nós invadimos o lado do sul do responsável. Então caiu tudo nas costas dele e disseram: vamos matar Davi, vamos matar. O que Davi fez? Davi não esperou a situação melhorar para ele se fortalecer. Davi foi buscar Deus para se fortalecer. Quem nos fortalece não é a situação, quem nos fortalece é Deus. Olha o que diz aqui no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha para mim, é estola sacerdotal. Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que buscar força em Deus agora, coisa que o ser humano tem dificuldade para fazer. O ser humano, na sua maioria, ele só busca a Deus na hora da dor. E olhe lá, Queretitas, e ao lado de Judá, e ao lado do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? A Ziclá. E tem gente que nem assim busca Deus. O ser humano tem dificuldade para entender. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa?
que ele depende de Deus. Você sabe que e disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a as coisas que mais deixam os governantes preocupados é quando as represas começam a baixar. Essa tropa, olha para mim por favor, quando Deus quer abençoar porque o homem nunca conseguiu criar água, eles ficam desesperados, porque não tem o que fazer, tem que depender da pessoa. Ele usa até os inimigos. Um dos inimigos ficou doente, chuva, tem que depender de Deus. Você vê que eles ficam tentando achar água em outros planetas, mas não conseguem, tem que depender de Deus. Eles largaram no meio do caminho e foi embora, deixaram ele para trás, 3 dias sem comer e sem beber. Davi pegou ele quase morto. Davi poderia terminar de quê? De matar, porque ele falou que tinha feito mal à família de Davi, ele tinha participado. O ser humano tem dificuldade para reconhecer Deus, se curvar para Deus, para esse Deus tão grande, tão poderoso. E Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que me fortalecer. Chamou o sacerdote do que fizeram em Ziclag. Mas quando você é uma pessoa de Deus, como Davi era, mesmo quem te fez mal, você não devolve o mal. Não devolve o mal. Você tem que condicionar a estola, porque eu tenho que buscar Deus agora. Eu tenho que buscar forças em Deus. Ele não podia fraquejar naquele sonho de fazer mal. Deus te deu condições. Davi tinha condições de matar ele. E como tinha, mas matou? Não matou. Pelo contrário, Deus usou o inimigo em um momento difícil. E a Bíblia diz assim, ó, olha só, versículo 8: então consultou Davi a quem? O vizinho, familiar, ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E ele lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo o que? Libertarás. Olha para mim por favor. Davi foi orar. Davi foi fazer o quê? Orar. Aprenda a orar. Entenda o poder da oração. Seja de oração. Seja de oração. Quando você ora, Deus responde. Ele pediu uma direção: Deus, eu persigo esse bando, essa tropa ou não? Deus falou: persegue. E deu a promessa, porque tudo que eles levaram você vai ter de volta. Diga: Deus é Deus de restituição. Deus restitui. Deus, ele acaba com a festa do mal. O problema não era Davi, o problema eram os inimigos. Mas quando a pessoa não tem discernimento, ela começa a culpar quem não tem culpa. Por isso que tem marido que culpa a mulher culpa o marido, e a pessoa briga com quem não deve brigar. Eles estavam assim brigando com Davi, e Davi falou: eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer. Preste atenção por favor. Quando Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, que ele vai entrar no assunto de lutar contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, ele manda nós nos fortalecermos no Senhor, para dar direção a Davi, aonde Davi tinha que chegar. Davi deu alimento para ele, Davi deu água para ele, Davi fortaleceu ele. Davi não pagou o mal com o mal para aquele homem. Deus que permitiu, e na força do seu poder, Ele manda buscar forças em Deus. Você vence o mal forte. Que aquele homem estivesse ali. Eu não sei quem Deus vai usar, mas Deus usa até inimigo. Eu estou lembrando daquela história que eu gosto de contar, naquele dia da rádio que a mulher ligou passando necessidade. Você vence o mal orando, buscando Deus. Você não vence o mal reclamando. E eu acho isso uma coisa que surpreendente, lamentando. Por isso que nós vamos começar o ano, não é murmurando não, é o quê? Jejuando. Porque aquele homem envolvido com o mal ouviu a mulher dizendo que não tinham que comer, deu o endereço dela para nós levarmos a cesta básica, e ele mandou, orando e confiando que Deus nos dará a vitória. E Deus respondeu Davi. Diga: Deus responde. Dou 2 servos dele, encher 2 carrinhos de compra e levar lá para ela. Lembra que eu falei isso para vocês? E levou para ela. E disse assim, quando ela perguntar quem, por isso você tem que orar. Por isso você tem que ser de oração. Você tem que buscar a direção do que você quer de Deus. Tem que buscar a direção. Davi estava numa cidade chamada Ziclag. Deus não queria ele ali. Ele ficou ali 1 ano e 4 meses. Deus queria ele em Jerusalém. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Não adianta ter sucesso fora da vontade de Deus.
Isso não é sucesso. Deus queria ele em Jerusalém. Ele passou maus momentos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha boca, meus pensamentos. Eu coloco tudo diante de Ti, para que venha a Tua direção, para nos abençoar com a Tua palavra. Diga comigo: meu Deus, fale comigo através da Tua palavra e me faça entender tudo para a Tua glória. Em Ziclag, ele fez uma aliança que não deveria ter sido feita. Ele errou. Quem nunca errou? De repente você já errou. Amém. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 1. Com sua esposa, tem errado, tem sido grosso demais, você tem errado com o seu... Se você não tem a Bíblia, é só olhar para o telão e acompanhar. Diz assim: sucedeu, pois, marido sem paciência, você tem errado com seus filhos, porque você foca tanto no trabalho e você deixa os seus filhos sem atenção, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag. Mas mesmo você errando, você pode consertar. Davi errou, mas ele foi buscar Deus para consertar o erro dele. Busca Deus. De repente, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. Olha para mim, seu casamento é de aparência. Assim, por favor, para você entender essa situação que Davi vive. Sua vida financeira é de aparência, e você sabe que não dá para viver de aparência a vida toda. De repente viveu. Davi, ele era invejado por Saul. Sua família está com um problema sério. Quem olha de fora pensa que... E nessa altura, Saul era o rei de Israel. Davi não está bem, vocês não se entendem mais, não tem mais paciência um com o outro, tira o pior, não tinha feito nenhum mal para Saul. Mas Saul tinha Davi como uma ameaça. E a inveja é uma coisa que cega a pessoa. E para o outro, eu não sei como o mal tem agido na sua família. De repente pela internet tem destruído seus filhos, nos vícios. Eu não sei. Eu sei que Davi entrou na batalha. Saul esqueceu a vida dele e mirou em Davi, porque o invejoso, ele mira em você. E não aceitou levar a família dele. Tem gente que aceita a separação, tem gente que aceita viver brigando, tem gente... E ele queria, porque queria Davi morto. Davi só que aceita o mal destruir a família dela. Eu não aceito o mal destruir minha família. Eu não aceito. Eu não sei, fez o bem para ele. Davi só somava no exército de Israel. Davi nunca tinha feito você. Tem gente que vai entrar daqui a pouco em oração por uma guerra pela família, por uma guerra pela vida econômica, e nós vamos vencer essa guerra. Feito mal, Davi não quis tomar o trono de Saul, Davi não usou de violência, Davi não usou de malandragem, nada disso. Mas um mal entrou em Saul, amém? Davi não aceitou aquela situação e entrou na guerra e consultou Deus: o que é que eu faço? Eu vou em frente. E ele ficou com uma inveja terrível e foi tentando matar Davi de tudo que é jeito. Davi não sujou o coração dele. Davi entregou Saul na mão de Deus. Ou eu paro, Deus nunca vai mandar você desistir da sua família. Deus nunca vai mandar você jogar toalha. Aprenda a entregar os invejosos, os que querem te prejudicar. Entregue na mão de Deus e deixe, porque Deus não vai deixar nenhum mal dessas pessoas atingirem você. Só que ele foi tentando de tudo que é maneira fazer Davi perder a vida. E Davi saiu de Israel e fez uma aliança com o rei dos filisteus e foi para a terra dos filisteus. Não deveria ter feito isso. Você tem que ter cuidado nos momentos de pressão. Diga, foi o diabo. Eles levaram. Ela abriu o portão, recebeu.
E você tem que ter cuidado com quem você faz aliança, com quem você coloca para perto de você. Você tem que ter cuidado com isso. E veja que o mal tocou na vida econômica e na família. As compras, ficou feliz. E eles ficaram esperando ela perguntar, ela não perguntou. E quando perguntou, coisas que desestabilizam qualquer um. Vida para ela, só não vai perguntar quem mandou. Ela disse, não, quando Deus manda até o diabo obedece. É assim, Deus é assim. Quando Deus abençoou, e quando ele fez aliança com o rei dos filisteus, o rei dos filisteus deu para a econômica e família, foi onde o mal tocou. Mas Davi consultou a Deus, buscou forças em Deus. Se você for ficar esperando a situação melhorar para você, Davi, esse lugar para ele ficar, chamado Ziclag, essa cidade de Ziclag. E Davi, você ficar forte, você está perdido. Você está perdido. Você tem que se fortalecer em Deus. Ele usa até os inimigos, as pessoas mais improváveis. Não tem, na promessa, Deus falou, pode ir, que você vai ter tudo de volta. Olha o que Deus fez. Um dia, estava chegando com os seus homens, ele tinha 600 homens de guerra, e foi com todos os homens, problema para Deus, mas que ele honra, diga, Deus vai honrar. E Davi disse, eu quero chegar até eles. Parei no versículo 9 agora. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 para a batalha. Quando ele chega, 3 dias depois, ele vê os homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, cidade toda queimada. No versículo 2 diz assim, e tinham, eu quero chegar até eles. Davi estava indo no causador do problema. O problema não foi Davi. Onde pararam os que ficaram atrás. Olha para mim, por favor. Levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como... Davi tinha quantos homens? 600. 200 ficaram para trás. Quando você for para a luta, quando você for como grandes, e a ninguém porém mataram, tão só vi, causado por Davi, foi causado pelos amalequitas. E olha o que diz aqui para terminar, o 16 e o 17. Vencer na vida, muita gente que está com você vai ficar para trás. Mas não se influencie com mente, os levaram consigo e foram o seu caminho. Olha para mim, quem ficar para trás. 200 ficaram para trás, no ribeiro de Besor. Por favor, imagine essa cena. Davi chega, lugar que significa lugar de declarar, de refrigério. Chegando em casa, vê tudo queimado e a família sequestrada. Aqui é lugar de refrigério, aqui é lugar de declararmos a vitória, aqui não é lugar de desanimarmos, aqui não é lugar de jogarmos a toalha. Sabe que quando mexe com a família, é mais difícil. Quando mexe com os filhos, olha, aqui não é lugar de ficarmos reclamando da vida, aqui é lugar de nós buscarmos forças no nosso Deus para a gente lutar e vencer. Mas 200 ficaram para trás, não aguentam, não têm forças, pesado. Quem tem filhos sabe disso. É mais pesado quando envolve família. E Davi cometeu um erro, porque ele não deixou nenhum soldado para proteger a família. Ele estava obcecado em ter vitórias nas suas batalhas. Cuidado, porque o seu sucesso profissional... E ficou para trás. 200. Sobraram quantos? 400. E Davi, o seu sucesso econômico não compensa o seu fracasso na família. Davi demorou para chegar, demorou com os 400. Deus não tem dificuldade para te dar vitória com muitos ou com poucos. Você pode ter poucos ou 3 dias. E tem gente que está funcionários, ou de repente você é o seu funcionário, tendo problemas na família. Por quê? Porque não tem equilíbrio. Porque demora muito para você é o gerente, você é o funcionário, você é tudo lá dentro. Não tem problema, com poucos ou com muitos, diga, Deus vai me honrar. Diz a pedir perdão. Demora muito para agir. Está vendo o filho se perdendo e não faz nada. Não consegue equilibrar o trabalho e a família assim, ó. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 não tira tempo para a família. E Davi viu o mal vir com força e levar a família. Os homens ficaram, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro cativa. Davi não sabia se já tinham matado ou não tinham matado. A Bíblia fala que não tinha matado de Besor.
E acharam no campo um homem egípcio, e o dos familiares de Davi, mas levou todos os familiares presos. Trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito. Tem gente aqui que tem familiares presos, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, presos nas drogas, nos vícios, eu não sei em que, eu não sei quita, e meu Senhor me deixou, porque adoeci. Como o mal tem agido na sua família, se é que tem agido, mas ou nós damos há 3 dias, nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e ao lado de Judá, e ao lado do tensão, ou o mal consegue o que ele quer, o mal sul de Caleb, e pusemos fogo aonde? A Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Sabe a força de uma família, por isso que ele tenta destruir com traição. E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem com brigas, com contendas, com falta de respeito, com inimizades. E hoje, como é o último grito da quem me entregarás na mão de meu Senhor, e descendo te guiarei à Eda das muralhas. Que Deus quebre todas as inimizades da sua família, que Deus quebre todas as forças malignas da sua casa, tudo que desune, tudo que separa, tudo que essa tropa. Olha para mim, por favor. Quando Deus quer abençoar uma Troia, e Davi se deparou com aquela situação que ele não queria se deparar, mas foi uma realidade que ele teve que enfrentar. Foi um baque grande, foi tão grande que a Bíblia diz assim no versículo 3: uma pessoa, ele usa até os inimigos. Um dos inimigos ficou doente. Logo o versículo 3, por favor. E Davi, eles largaram no meio do caminho e foi embora. Deixaram ele para trás, 3 dias sem comer e sem beber. Davi pegou, seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, ele quase morto. Davi poderia terminar de quê? De matar. E seus filhos e suas filhas tinham sido o quê? Levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para, porque ele falou que tinha feito mal à família de Davi, ele tinha participado. Chorar. Olha para mim, por favor. Eu posso chorar do que fizeram em Ziclag, mas quando você é uma pessoa de Deus, posso. Mas chore diante de Deus, como Davi era. Mesmo quem te fez mal, você não devolve o mal. Não devolve o mal. Você tem condições. Não chore diante do diabo, não chore diante só de fazer mal. Deus te deu condições. Davi tinha condições de matar ele, e como tinha, mas matou. Diz assim: e descendo, não matou. Pelo contrário, Deus usou o inimigo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra. Dos problemas, não chore diante de A, B ou C, chore diante de Deus. O choro é um escape que Deus nos deu. Quando estamos angustiados, nós choramos. O homem mais forte, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos... chora. Davi era um guerreiro. Davi deu alimento para ele, Davi deu água para ele, Davi fortaleceu ele. Davi não pagou o mal dos filisteus da terra de Judá. O que é que Davi fez? E feriu-os Davi com mal para aquele homem. Deus que permitiu, mas ali ele chorou. E eles choraram e choraram e choraram e choraram e perderam as forças. Que aquele homem estivesse ali. Eu não sei quem Deus vai usar, mas Deus usa até inimigo. Eu estou lembrando, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400. Manda aquela história que eu gosto de contar, naquele dia da rádio que a mulher ligou passando necessidade. Ossos que montados sobre camelos fugiram.
Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou. E eu acho isso uma coisa que surpreendente, porque aquele homem envolvido com o mal, ou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o... Viu a mulher dizendo que não tinham que comer, deu o endereço dela para nós levarmos a cesta básica, e ele mandou maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou o quê? A trazer. O que foi que Deus prometeu para ele? Ele não precisava perder as forças, naquela situação ele precisava de quê? 2 servos dele, encher 2 carrinhos de compra e levar lá para ela. Lembra que eu falei isso para vocês? Deus tinha prometido o quê? Pode perseguir que você vai trazer tudo de volta. E levou para ela. E disse assim, quando ela perguntar, quem? De força. E quando Davi começou a chorar, e os homens também, porque tinham sido levados as esposas, os filhos, a Bíblia diz, Deus não falha. Diga, Deus não falha. Deus prometeu, Deus cumpriu. Diga, foi o diabo. Eles levaram. Ela abriu o portão, recebeu. Ele foi para a luta. Deus nos dá vitória. Na base, assim, no versículo 4. Aliás, versículo 5. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Naquela época podia ter 2 mulheres, hoje não, tá? Não diga que eu preguei aqui no templo que você podia ter 2 mulheres, não, que é mentira, tá? As compras, ficou feliz. E eles ficaram esperando ela perguntar, ela não perguntou. E quando perguntou, isso é no passado. E Davi muito se angustiou. É assim, Deus é assim. Quando Deus abençoa, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo. Porque a alma, ele usa até os inimigos, as pessoas mais improváveis. Não tem, de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e das suas problema para Deus, mas que ele honra, diga, Deus vai honrar. E Davi disse, eu quero chegar até eles. Suas filhas, todavia Davi se fortaleceu em quem? No Senhor seu Deus. Olha, eu quero chegar até eles. Davi estava indo no causador do problema. O problema não foi Davi, causado por Davi, foi causado pelos amalequitas. E olha o que diz aqui para terminar, o 16 e o 17. Que ensinamento aqui. Eles choraram, ficaram fracos, estavam angustiados, emotivos, e diz assim, e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, pensaram em apedrejar Davi. Cuidado com a emoção, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. O que Davi fez? E feriu-os Davi. Cuidado com a cabeça quente, cuidado quando a emoção está a flor da pele, porque você não pensa. A situação era crítica, era grave, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou o quê? A trazer. O que foi que Deus prometeu para ele? Deus tinha prometido o quê? Pode perseguir que você vai trazer tudo de volta. Deus não falha. Diga, Deus não falha. Deus prometeu, Deus cumpriu. Ele foi para a luta, Deus nos dá vitória. Na Davi. E o que aconteceu para piorar? Eles começaram a pensar o seguinte, vamos apedrejar Davi, vamos matar Davi. Mas eu pergunto para você, o problema era Davi? Escute isso, por favor, e guarde. Davi tinha um exército dele com 600 homens. Davi chega na cidade, vê a família sequestrada e vê tudo queimado. Eles choram e começam a brigar entre eles.
A família fraca é a família que briga entre eles. A família forte é aquela família que luta contra os problemas de fora, mas dentro eles são fortes, são unidos. É igual uma equipe de trabalho. Qual é a equipe fraca, qual é a equipe forte? A equipe forte é aquela que não briga entre si. É que um comemora a vitória do outro, é que um se alegra com o outro. Qual é a equipe fraca? É quando um briga com o outro. Você pode ter o problema do tamanho que for do lado de fora. Se a sua família é forte, isso te ajuda, porque eles são unidos. Amém? Quando Davi viu que eles estavam culpando Davi era o responsável deles. Quem tem responsabilidades aqui sabe o peso disso. Quando está nas suas costas é diferente. Quem está de fora é uma coisa. Quem está responsável pela casa, pelos filhos, é outra coisa. Quem está responsável pela empresa, pelo setor, é outra coisa. Davi era o responsável da luta. Deus não disse que nós não íamos passar por angústia, dias maus, dias difíceis, mas Ele prometeu ser conosco, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Davi foi lá e tomou tudo de volta. Responsável. Então caiu tudo nas costas dele e disseram: vamos matar Davi. Vamos matar. O que Davi fez? Davi não esperou a situação melhorar para ele se fortalecer. Davi foi buscar Deus para se fortalecer. Quem nos fortalece não é a situação, quem nos fortalece é Deus. Olha o que diz aqui no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha para mim, é estola sacerdotal. Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que buscar força em Deus agora, coisa que o ser humano tem dificuldade para fazer. O ser humano, na sua maioria, falta que Deus, em nome de Jesus, comece a restituir tudo que você perdeu. Que não fique nada na mão do mal, que você tenha força. Ele só busca a Deus na hora da dor, e olhe lá em Deus, para continuar lutando e não ficar reclamando. E quando você vê pessoas parar, e tem gente que nem assim busca Deus, pode continuar, porque sua vitória está lá na frente. A festa dos inimigos de Davi, o ser humano tem dificuldade para entender, interrompeu, e que ele depende de Deus. Você sabe que uma das coisas que mais deixa os governantes preocupados é quando as represas começam a baixar, porque o homem nunca conseguiu criar água. Eles ficam desesperados, porque não tem o que fazer, tem que depender da chuva, tem que depender de Deus. Você vê que eles ficam tentando achar água em outros planetas, mas não conseguem, tem que depender de Deus. O ser humano tem dificuldade para reconhecer Deus, se curvar para Deus, para esse Deus tão grande, tão poderoso. E Davi, ele pensou o seguinte: eu tenho que me fortalecer. Chamou o sacerdote: me dá a estola, porque eu tenho que buscar Deus agora, eu tenho que buscar forças em Deus. Ele não podia fraquejar naquele momento difícil. E a Bíblia diz assim, ó, olha só, versículo 8: então consultou Davi a quem? O vizinho, familiar, ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E ele lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo o que? Em nome de Jesus, a festa do diabo na sua família, na sua vida econômica, acabe hoje. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Libertarás. Olha para mim, por favor. Davi foi orar. Davi foi fazer o quê? Orar. Aprenda a orar. Entenda o poder da oração. Seja de oração. Seja de oração. Quando você ora, Deus responde. Ele pediu uma direção: Deus, eu persigo esse bando, essa tropa ou não? Deus falou: persegue. E deu a promessa, porque tudo que eles levaram você vai ter de volta. Diga: Deus é Deus de restituição. Deus restitui. Deus, ele acaba com a festa do mal. O problema não era Davi, o problema eram os inimigos. Mas quando a pessoa não tem discernimento, ela começa a culpar quem não tem culpa. Por isso que tem marido que culpa. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas. A mulher culpa o marido, e a pessoa briga com quem não deve brigar. Eles estavam assim brigando com Davi. Próximas postagens.
E Davi falou: eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer. Preste atenção, por favor. Quando Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, que ele vai entrar no assunto de lutar contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, ele manda nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ele manda buscar forças em Deus. Você vence o mal forte. Você vence o mal orando, buscando Deus. Você não vence o mal reclamando, lamentando. Por isso que nós vamos começar o ano, não é murmurando não, é o quê? Jejuando, orando e confiando que Deus nos dará a vitória. E Deus respondeu Davi. Diga: Deus responde. Por isso você tem que orar. Por isso você tem que ser de oração. Você tem que buscar a direção do que você quer de Deus. Tem que buscar a direção. Davi estava numa cidade chamada Ziclag. Deus não queria ele ali. Ele ficou ali 1 ano e 4 meses. Deus queria ele em Jerusalém. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Não adianta ter sucesso fora da vontade de Deus. Isso não é sucesso. Deus queria ele em Jerusalém. Ele passou maus momentos em Ziclag. Ele fez uma aliança que não deveria ter sido feita. Ele errou. Quem nunca errou? De repente você já errou com sua esposa, ou tem errado, tem sido grosso demais. Você tem errado com seu marido, sem paciência. Você tem errado com seus filhos, porque você foca tanto no trabalho e você deixa os seus filhos sem atenção. Mas mesmo você errando, você pode consertar. Davi errou, mas ele foi buscar Deus para consertar o erro dele. Busca Deus. De repente seu casamento é de aparência. A sua vida financeira é de aparência. E você sabe que não dá para viver de aparência a vida toda. De repente a sua família está com um problema sério. Quem olha de fora pensa que está bem. Vocês não se entendem mais, não tem mais paciência um com o outro. Tira o pior um para o outro. Eu não sei como o mal tem agido na sua família. De repente pela internet tem destruído seus filhos, nos vícios. Eu não sei. Eu sei que Davi entrou na batalha e não aceitou levarem a família dele. Tem gente que aceita a separação, tem gente que aceita viver brigando, tem gente que aceita o mal destruir a família dela. Eu não aceito o mal destruir minha família. Eu não aceito. Eu não sei você. Tem gente que vai entrar daqui a pouco em oração por uma guerra pela família, por uma guerra pela vida econômica, e nós vamos vencer essa guerra. Amém? Davi não aceitou aquela situação e entrou na guerra e consultou Deus: o que é que eu faço? Eu vou em frente ou eu paro? Deus nunca vai mandar você desistir da sua família. Deus nunca vai mandar você jogar toalha. E veja que o mal tocou na vida econômica e na família. 2 coisas que desestabilizam qualquer um. Vida econômica e família foi onde o mal tocou. Mas Davi consultou a Deus, buscou forças em Deus. Se você for ficar esperando a situação melhorar para você ficar forte, você está perdido. Você está perdido. Você tem que se fortalecer em Deus, na promessa. Deus falou: pode ir, que você vai ter tudo de volta. Olha o que Deus fez. Parei no versículo 9 agora. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Olha para mim, por favor. Davi tinha quantos homens? 600. 200 ficaram para trás. Quando você for para a luta, quando você focar, vencer na vida, muita gente que está com você vai ficar para trás. Mas não se influencie com quem ficar para trás. 200 ficaram para trás, no ribeiro de Besor. Lugar que significa lugar de declarar, de refrigério. Aqui é lugar de refrigério, aqui é lugar de declararmos a vitória. Aqui não é lugar de desanimarmos, aqui não é lugar de jogarmos a toalha, aqui não é lugar de ficarmos reclamando da vida. Aqui é lugar de nós buscarmos forças no nosso Deus para a gente lutar e vencer. Mas 200 ficaram para trás, não aguentam, não têm forças, e ficou para trás. 200, sobraram quantos? 400, e Davi foi com os 400. Deus não tem dificuldade para te dar vitória com muitos ou com poucos. Você pode ter poucos funcionários, ou de repente você é o seu funcionário, você é o gerente, você é o funcionário, você é tudo lá dentro. Não tem problema, com poucos ou com muitos, diga: Deus vai me honrar. Diz assim, ó: e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor.
E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e ao lado de Judá, e ao lado do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? A Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Olha para mim, por favor. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele usa até os inimigos. Um dos inimigos ficou doente, eles largaram no meio do caminho e foi embora. Deixaram ele para trás, 3 dias sem comer e sem beber. Davi pegou ele quase morto. Davi poderia terminar de quê? De matar, porque ele falou que tinha feito mal à família de Davi. Ele tinha participado do que fizeram em Ziclag. Mas quando você é uma pessoa de Deus, como Davi era, mesmo quem te fez mal, você não devolve o mal. Não devolve o mal. Você tem condições de fazer mal. Deus te deu condições. Davi tinha condições de matar ele? E como tinha, mas matou? Não matou. Pelo contrário, Deus usou o inimigo para dar direção a Davi, aonde Davi tinha que chegar. Davi deu alimento para ele. Davi deu água para ele. Davi fortaleceu ele. Davi não pagou mal com o mal para aquele homem. Deus que permitiu que aquele homem estivesse ali. Eu não sei quem Deus vai usar, mas Deus usa até inimigo. Eu estou lembrando daquela história que eu gosto de contar, naquele dia da rádio que a mulher ligou passando necessidade, e eu acho isso uma coisa que surpreendente, porque aquele homem envolvido com o mal ouviu a mulher dizendo que não tinham que comer, deu o endereço dela para nós levarmos a cesta básica, e ele mandou 2 servos dele encher 2 carrinhos de compra e levar lá para ela. Lembra que eu falei isso para vocês? E levou para ela, e disse assim: quando ela perguntar quem deu, diga, foi o diabo. E eles levaram. Ela abriu o portão, recebeu as compras, ficou feliz. E eles ficaram esperando ela perguntar. Ela não perguntou. E quando perguntou para ela: só não vai perguntar quem mandou? Ela disse: não, quando Deus manda, até o diabo obedece. É assim. Deus é assim. Quando Deus abençoa, Ele usa até os inimigos, as pessoas mais improváveis. Não tem problema para Deus, mas que Ele honra, diga, Deus vai honrar. E Davi disse: eu quero chegar até eles. Eu quero chegar até eles. Davi estava indo no causador do problema. O problema não foi Davi, causado por Davi, foi causado pelos amalequitas. E olha o que diz aqui para terminar, o 16 e o 17. Diz assim: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. O que é que Davi fez? E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou o quê? A trazer. O que foi que Deus prometeu para ele? Deus tinha prometido o quê? Pode perseguir que você vai trazer tudo de volta. Deus não falha. Diga, Deus não falha. Deus prometeu, Deus cumpriu. Ele foi para a luta, Deus nos dá vitória na base da luta. Deus não disse que nós não íamos passar por angústia, dias maus, dias difíceis, mas Ele prometeu ser conosco, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Davi foi lá e tomou tudo de volta.
que Deus, em nome de Jesus, comece a restituir tudo que você perdeu. Que não fique nada na mão do mal. Que você tenha forças em Deus para continuar lutando e não ficar reclamando. E quando você vê pessoas pararem, pode continuar, porque sua vitória está lá na frente. A festa dos inimigos Davi interrompeu. E que em nome de Jesus, a festa do diabo na sua família, na sua vida econômica acabe hoje. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.